Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu recebi uma nova solicitação de prova de uma banca diferente da que eu costumo trabalhar e eu resolvi compartilhar com vocês as diretrizes, então, para a elaboração da prova, para que vocês observem como são similares as diretrizes para todas as bancas. Então, vamos lá. Primeira orientação. As questões devem ser inéditas. Verificar se não há questões com muita semelhança na internet. Todas elas são inéditas, eu elaboro todas elas na hora, no talento, com muita criatividade. Por favor, verificar a quantidade de questões solicitadas. Solicitaram para mim aqui 10 questões para um cargo específico, tem as atribuições do cargo, e eu vou elaborar, então, provavelmente um décimo da prova. Ao elaborar as questões, verifique se o assunto se encontra previsto no conteúdo programático enviado de forma diversificada. Quem conhece, já fez o meu curso, concursando, sabe que em cada uma das questões eu coloco o fundamento legal que responde à alternativa correta e os que invalidam as incorretas, né? E também eu coloco o trechinho do edital em que está previsto o assunto que está sendo cobrado naquela questão. Isso facilita para a resposta dos recursos posteriormente, que invariavelmente acontece. Conferir se a questão apresenta uma única alternativa que responde ao enunciado. Ainda das provas tem apenas uma alternativa correta, né? E aí, nesse caso, então, a gente tem que garantir que aqui foi solicitado 10 questões com 4 alternativas, as outras 3 alternativas estejam sempre incorretas. Diversifique a metodologia de elaboração das questões. Então, vamos lá. Eles estão pedindo aqui que eu faça algumas questões mais simples, assim, né, só com as alternativas aqui, ou que eu faça algumas cartesianas, que eu mude a forma de realizar a cobrança pelo estilo de questão. Evite erros de digitação, logicamente, né? Faça uma correção de envio, óbvio, a gente sempre faz isso. E também a nossa prova vai para uma correção específica de um profissional de língua portuguesa para fazer a correção da gramática mesmo, tá? Evitar abordar os mesmos assuntos, principalmente questões referentes à legislação. Procurem abordar o maior número de conteúdo possível. Essa é a parte mais importante, eu acho, é a parte que é mais cobrada de todas as bancas de nós avaliadores, que se o edital tem, por exemplo, eu vou sempre usar valores redondos para gente, para a questão didática mesmo, mas a gente sabe que não é esse número. Vamos dizer que o edital contenha 10 normas que serão cobradas. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Tributário, Lei de Execuções Fiscais, o Código Tributário do município ou do estado para qual você está fazendo prova, o regimento interno do tribunal respectivo, enfim, 10 normas. Ele pede que eu cobre, que eu tente cobrir uma questão com cada norma, tá? Então, esse aqui eu já falei para vocês várias vezes. A gente tem que tentar, se tiver assim, ó, direito civil, e aí você precisar estudar o Código Civil e depois outras leis esparsas, tenha em mente que provavelmente vai vir uma questão de cada legislação. O Código Civil, que é a Lei 10.406, e depois a outra legislação que está ali sendo cobrada, tá? Então, procurem estudar a legislação e para que o estudo possa ser finito, para que vocês tenham uma moldura, né, delimitada do que está dentro aí dessa moldura para estudar, para que vocês saibam o que estudar, observem quais são as características do cargo e o que esse cargo precisa saber para o seu próprio exercício. Então, vamos lá, se eu estou estudando para advogado do município, então é importante eu saber como é que se cobra os tributos, como é que se cobra as receitas não tributárias do município, enfim, que tipo de processo que é utilizado, tem que saber processo administrativo, tem que saber algumas coisas de improbidade administrativa, sabe? Licitação, tem que saber coisas que são relevantes ali para aquele cargo, tá? Desculpa.
As questões devem ser bem elaboradas e estruturadas, logicamente, né? Ao utilizar imagens, verifique se a impressão ficará nítida. No meu caso, que eu elaboro provas de direito, até hoje, acho que para fazer prova de faculdade, uma vez eu usei imagens, mas era aula de filosofia. Aqui no direito tributário, que é a disciplina que eu costumo elaborar questões, não vai ser o caso. As imagens e citações devem apresentar a fonte e devem ter boa qualidade de impressão. Então, a fonte aqui é sempre 10. Quase todas as provas é fonte 10, Arial. E tem que ter ali uma quantidade de... como é que se fala? Uma quantidade certa de páginas. Então, assim, são 10 questões, tem que ter aí mais ou menos 2, 3, 4, 5, 6 colunas, vai dar 3 páginas de prova, tá bom? Modelo de questão. O número de focos de queimada do Pantanal até o dia 21 de julho deste ano é o mais alto registrado no bioma desde 1998, quando começou o monitoramento do INPE no programa Queimadas. Aí tem a fonte. Com base em seus conhecimentos, o Pantanal está situado em que estados brasileiros? Aí vem a alternativa A, Mato Grosso, Paraná e Goiás. Errada. Alternativa B, essa que está em vermelho é a forma que a gente explica que está correta, a alternativa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Alternativa C, Mato Grosso e Paraná. E a alternativa D, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Goiás. Então, essa aqui é uma questão mais simples, a gente poderia usar uma cartesiana, por exemplo, ficando assim, com base em seus conhecimentos, assinar a alternativa analisa as proposições abaixo e assinar a alternativa correta, por exemplo. Aí colocar 1, 2, 3, 4, depois apenas A está certa, apenas a B está errada, e assim por diante, tá bom? Espero ter ajudado, espero que com essas dicas vocês possam estudar uma quantidade finita de conteúdo, porque para nós avaliadores parece que não existe conteúdo suficiente para ser cobrado. Eu sei que é exatamente o oposto do que você, candidato ao cargo, sente, né? Que estuda e não tem fim a legislação, para nós é o contrário. Parece que a gente sempre tem que cobrar as mesmas coisas, acaba repetindo algumas coisas, porque no momento de elaborar a questão, quando a gente segue essas diretrizes, a, o conteúdo se torna finito. E esse é o meu objetivo de passar essas informações para vocês, tá bom? Eu espero tê-los ajudado. Bons estudos, sucesso na carreira de vocês. Cliquem aqui embaixo para ficar por dentro dos meus cursos. Tem cursos muito bons aí para vocês deslancharem a carreira de vocês. Até a próxima.